A paz do Senhor Jesus, um dia abençoado para você. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar com você uma pergunta que talvez tenha calado no seu coração, ou que você tenha feito constantemente diante de Deus. Por que você não pode ser uma pessoa normal? Por que a tua vida não flui no mesmo fluxo da vida das outras pessoas? Por que tantas tentativas parecem não produzir resultados visíveis para você? Por que a solidão, a espera e o silêncio fazem parte da sua caminhada? Por que muitas vezes você se sente sozinha? Ou por que muitas vezes você se encontra em solitude? Porque solidão é uma coisa e solitude é outra. Talvez essas perguntas tenham calado no seu coração e você tem colocado isso diante de Deus, você tem aguardado uma resposta do Senhor para a sua vida. Por que você não pode ser uma pessoa normal? Eu quero compartilhar com você um texto lá em Isaías capítulo 49, versículo 2, que diz assim: fez da minha boca uma espada afiada, escondeu-me na sombra da sua mão, fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Aqui nesse versículo nós já vemos uma resposta da parte de Deus. O porquê que você não pode ser uma pessoa comum? Porque você é uma flecha que tem um objetivo, um propósito específico na terra, na mão do arqueiro, na mão do Senhor. É por isso que muitas vezes você se sente um peixe fora d'água. Em algumas mesas que você se senta, com algumas pessoas que você caminha, parece que você não faz mais parte desse ciclo, desse ambiente. E não só parece, como é. Durante muitos anos, isso foi algo que calou no meu coração. Eu queria uma resposta. Eu queria que o Senhor falasse comigo de forma precisa acerca desses fatos. E hoje Deus vai falar com você. Quando o Espírito Santo se revelou a mim acerca desses questionamentos que eu coloquei no altar do Senhor, o Senhor me deu uma resposta que veio do trono dele. E ele disse para mim: é impossível você ser uma pessoa normal, porque as águas que te banham são divinas. As águas que te banham, meu querido, minha querida, elas são divinas. Ela vem do trono do Senhor, ela vem do céu, não tem nada a ver com as coisas dessa terra. Você foi escolhido para um propósito maior, por isso a solitude e muitas vezes a solidão no seu processo. Essa resposta mudou totalmente a minha perspectiva de quem eu sou em Deus e quem o Senhor é em mim. E eu tenho certeza que vai mudar a sua também. O significado de águas divinas são um selo de separação. É um selo de separação. Ou você ainda não percebeu que você é separado por Deus para algo grandioso que talvez você nem tenha enxergado ainda, ou que talvez você nem se sinta digno disso. Se Deus te banhou com águas divinas que procedem do trono dele, então ele retirou de você toda a frequência da normalidade, daquilo que é comum. Você não vai se encaixar no padrão desse mundo. Você não vai conseguir viver de forma normal ou ter o mesmo fluxo, caminhada de vida que as outras pessoas neste padrão de mundo e nesta terra têm. Você sempre vai se destacar, você sempre vai ser diferente, porque Deus colocou essa frequência em você. Você tem sido, aleluia, por Deus moldado dentro dessa visão e dessa perspectiva do céu. Você foi chamada para ser diferente, um diferencial na terra. A questão é que muitas vezes nós não aceitamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Talvez seja esse o seu caso. Você ainda não aceitou ser uma pessoa extraordinária. Porque a questão não é que você é uma pessoa comum, é que você é uma pessoa extraordinária. E muitas vezes você não consegue enxergar a grandeza de Deus em você, dentro de você, daquilo que o Espírito Santo está estabelecendo em você, para que através de você muitas pessoas sejam transformadas e tocadas pelo poder do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As águas divinas, elas limpam o corpo. As águas divinais,
elas transformam a alma, a sua essência. É por isso que você muitas vezes parece assim, que você nem sabe quem você é. Você está ainda nesse processo, você está neste processo de moldura, sendo moldada para o propósito de Deus, para a vontade de Deus. Para de querer se adaptar e caber em lugares que você não é mais cabível. É por isso que existe tanto conflito interno e mental, porque você quer se enquadrar em um padrão para agradar. Porque você se acha anormal. Não é nem normal, anormal. E você foi chamado realmente para ser uma pessoa extraordinária, para transparecer, para emanar, para ser um canal da glória de Deus. Você entende isso? O processo de polimento, e eu quero compartilhar isso com você agora, quero trazer ao seu entendimento que esse processo de polimento na mão do Senhor é o fato de você ser uma flecha na aljava dele. Uma flecha que está sendo polida, uma flecha que está sendo lapidada, uma flecha que está sendo colocada em um caminho, em um percurso que não vai falhar de forma alguma. Aleluia! É por isso a separação, você entende? Porque os princípios e os valores do céu vão confrontar os princípios e os valores desta terra. Daquilo que o homem acha certo, daquilo que o homem acredita ser o melhor. Você não foi feito para ficar embaixo da cama. Como que se esconde uma lâmpada embaixo da cama? E é por isso que você tem se sentido tão recluso. É por isso que você talvez tenha se escondido tanto. Você nem quer mais estar em alguns lugares, porque você não sabe quem você é, qual é a sua identidade. Por que que você não pode ser uma pessoa comum? Eu perguntei para o Espírito Santo, por que que eu não posso ser uma pessoa como as outras? Por que que muita coisa na minha vida não dá certo? Deus não estava apenas me impedindo de avançar, como talvez esteja te impedindo de avançar. Deus estava me moldando para que a vitória fosse completa, para que o objetivo fosse alcançado com precisão e revestimento. Veja bem, Deus não vai te colocar à frente de um projeto, estabelecer uma promessa que Ele te fez, sem antes deixar você preparado para aquilo que Ele tem, para que você não apenas venha só desfrutar a plenitude da promessa, mas para que você venha atingir o objetivo com precisão da parte de Deus. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 49 diz assim: Eis que sobre você vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você entende o porquê que Deus tem segurado tanto? Por que que o Senhor ele tem te impedido de avançar? Porque você está em uma posição de ser capacitado, ser revestido de poder para ser enviado. O versículo de Lucas, capítulo 24, versículo 49, está falando exatamente disso. A posição que você está agora é de ser o quê? Revestido de poder. É o diferencial no meio da multidão. Você está entendendo o processo que você está passando? Você será um diferencial no meio da multidão. Aleluia! Mas eu quero fazer apenas uma analogia. Um instrumento usado para dar profundidade e abrir o interior de um vaso, enquanto ele é moldado, no torno é chamado de esteca. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar desse objeto chamado esteca? Pode se referir como um abridor ou um nivelador de fundo, de aprofundamento. Hanai com baixo e andefácia. Por que você acha que você vai ser comum? Se a sua essência, ela é mais profunda até mesmo do que aquilo que você consegue identificar. Você não está apenas em um processo de nivelamento.
de aprimoramento, mas você está em um processo de aprofundamento para ser cheio de unção, de graça, de poder da parte do Senhor. O mundo chamaria isso de estagnação. Olha a vida dele, a vida dela. Mas ela não diz, ele não diz que é crente. Então por que não sai do lugar? Você não está entendendo. Porque você acha que você dá um passo e recua 20. Na realidade, o Senhor está te moldando e te preparando para ser arqueado. Porque nesse processo, meu querido, todos os anos que você vem sendo moldado, transformada para a glória de Deus, quando o arqueiro soltar a flecha, tudo isso será compensado de uma forma poderosa, graciosa. É o que nos diz em Salmos 23, preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários, aleluia. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. É certo que bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, porque as bênçãos vão começar a te seguir no momento em que você for arqueado e lançado. A glória que está para vir não será comparada ao tempo de processo, ao tempo do choro, ao tempo da tristeza, da angústia, da solitude, da solidão. Você entende o que o Espírito Santo está falando para você? Isso é uma resposta para o seu coração no dia de hoje. Deus chama isso de santidade, de capacitação. Deus está te capacitando para algo extraordinário. Você não foi chamado para ser comum. Você não foi chamado, aleluia, para andar no fluxo deste mundo. É por isso que talvez você não entenda o porquê que você não pode ser normal. Talvez nada, você não entende mesmo. Porque você não consegue entender a dimensão e a proporção da qual o Senhor está preparando para a sua vida. O tamanho do propósito que Deus tem com você nessa terra. E muitas vezes nós ficamos tão desanimados com isso, tão cabisbaixo. Parece que nada vale a pena. Já que não vale a pena, já que eu não vou para lugar nenhum, então eu não vou fazer mais nada também. Como você vai fazer mais nada? Deus não te chamou para ser estagnado. Deus te chamou, minha querida, meu querido, para você ser uma flecha, estar no lugar de posição, está apto, preparado, está com seus ouvidos espirituais atentos, com seu coração conectado com o coração do Espírito Santo, porque este momento de ser arqueado está chegando, de ser lançado está chegando para a glória de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse processo do qual você está passando, sendo a flecha na mão do arqueiro, é necessário. É onde Deus ele vai te elevar para um nível maior de santidade, de unção, de poder, de revestimento. Porque não dá para exercer o chamado propósito sem ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Não dá para exercer aquilo que Deus chamou, para viver a promessa, sem ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Eu quero falar com você agora um pouquinho sobre o esconderijo da aljava. A flecha polida não fica exposta. É por isso que você não tem tanta evidência. É por isso que Deus não permite que você vá em tantos lugares. Você consegue entender isso? Não é tempo ainda. O Senhor ele está afiando, polindo a flecha. Agora você imagina um nível de nivelamento, de profundidade. Você imagina o nível de polimento quando você chegar nos lugares. Porque ali você vai ser um espelho. Quando você abrir a sua boca, você será uma espada afiada. Não é o que Isaías fala? Não é o que o versículo está falando para você? Então quem você é? Uma flecha. Você é um instrumento de poder na mão de Deus. Para de achar que você tem que ser. Para de achar que você tem que sempre caber nos lugares ou agradar as pessoas, porque isso não vai acontecer. Deus não te chamou para isso. A flecha polida não fica exposta. Ela permanece guardada na aljava. A aljava representa o quê? Aonde é que você está neste exato momento no mundo espiritual? O silêncio, a solidão, a solitude, o anonimato. Aleluia! A preservação de Deus. Se ninguém vê você, não significa que é um abandono da parte de Deus. Significa que é um cuidado, é uma preservação da parte de Deus com a sua vida.
significa que o arqueiro ainda está protegendo a flecha. Significa que o zelo e o cuidado do arqueiro com a flecha é total, porque ela está em um processo de formação, em um processo de capacitação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que você não tenha mais essa dúvida no seu coração. Para de achar que você é um nada. Para de achar que você é um ninguém. Para de achar que você não tem um propósito. Para de achar que Deus não é com você. Para de achar que a sua vida não tem sentido. Porque você está sendo capacitado por Deus, capacitada por Deus para um propósito grandioso. Aleluia! Da parte do Senhor. Para de achar que as coisas não vão acontecer, porque você não está entendendo o processo. Da parte de Deus, uma flecha em processo de polimento, ela não é vista, ela não é aplaudida, até porque nós não precisamos de aplauso. Nós somos apenas o instrumento, nós refletimos e somos o canal da glória de Deus. A intenção é que Jesus venha aparecer e nós venhamos a diminuir. Mas o Espírito Santo manda eu dizer para você, no dia de hoje, eu tenho algo poderoso com você. Eu tenho algo que você ainda não alcançou humanamente. O seu campo de visão ainda não alcançou, não foi amplificado acerca do projeto que eu tenho contigo. E eu vou me revelar a você. E você nunca mais vai aceitar a seta do inimigo na sua mente de que você não é uma pessoa de propósito, de que você não é uma pessoa que tem um sentido, de que você não é uma pessoa que tem um significado de vida. Desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi para um propósito maior. Que Deus abençoe a sua vida.